É só começar. Pronto. Então, bom dia a todos e a todas. Tem mais gente querendo entrar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rafaela Cavalcante, né, professora da Poli, da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Sou coordenadora do projeto de extensão chamado Habite Melhor, Assistência Técnica à Habitação, né, que tem a participação de alunos e professores da Poli, bem como a participação também de professores e técnicos externos ao UPE, tá? Esse projeto tem por objetivo oferecer assistência técnica gratuita para famílias de baixa renda, né, na elaboração dos projetos de construção e reforma também das suas moradias, bem como para ajudar no levantamento das casas na questão do apoio ao processo de regularização, né, judicial. Tem gente mais querendo entrar aqui. Então, essa mesa redonda faz parte da programação do Engenha, né, que é a Semana Universitária da Poli, um momento importantíssimo para discutir assuntos pertinentes à sociedade, como também divulgação dos trabalhos realizados pela academia, né, pelos professores, pelos alunos. Então, dentre os assuntos que nós consideramos importantíssimos para trazer a discussão e que também é pauta do nosso projeto de extensão, é a questão da moradia, né? Sabemos que a moradia é um direito social, é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, está lá no artigo 6º, né, dentre os demais direitos sociais, está a moradia, junto com a alimentação, a saúde, o transporte, a educação. Então, é preciso que se saiba, né, é preciso popularizar essa questão da moradia, do direito à moradia, como um direito, né, um direito do cidadão. Então, garantir esse direito não é um favor que o poder público faz, mas é um dever. Né? Todo cidadão e cidadão tem direito a uma moradia. Então, quando a gente fala de moradia, vem logo à mente essa questão da moradia digna, uma moradia segura, dentro das normas, um ambiente urbano adequado, né? Uma área urbana, você está morando no local com serviços, né? Serviços públicos, com infraestrutura, só que a realidade de boa parte da nossa população não é essa, é justamente a oposta, né? Encontramos pessoas sempre vivendo, né, em moradias inadequadas por anos a fio, em locais sem saneamento básico, né, sem serviço, para piorar em áreas de risco. Então, não é novidade, né, já virou rotina. Infelizmente, a gente recebe muita notícia de que do dia para a noite moradias são destruídas por deslizamento de barreira ou por regulares enchentes, né, que acontecem na nossa cidade. Então, são famílias inteiras destruídas, desalojadas, sem ter para onde ir, sem comida, sem lar, sem o seu lar, né? Ficam. Então, é uma coisa que é recorrente, já virou parte do calendário da nossa cidade. Sempre que se tem um período de chuva, a gente tem essa situação, né? E é justamente nessa temática que a gente vem discutir a questão do rio Tegipió e os seus impactos nas comunidades ribeirinhas. Então, o rio Tegipió é um rio que tem uma importância enorme para a nossa para nossa cidade, desculpa, mas que já recebeu o apelido do Rio dos Excluídos. Por quê? Existe uma necessidade urgente de intervenção, não é pequena, e para que justamente diminuir esses impactos causados nessas comunidades, né, que moram na bacia do Rio Tegipió durante as enchentes, né, durante os períodos chuvosos. Então, aqui a gente vai focar essa discussão justamente dos impactos causados por essas enchentes frequentes, já esperadas, e como os moradores vêm se organizando para enfrentar essa realidade, né? Então, para esse debate, nós convidamos Cláudio Braga, né, que é jornalista, formado pela UFPE, educador popular, com larga atuação em projetos sociais focados justamente no direito à moradia e no acesso à terra. Atuou por longos 11 anos na ONG, né, Habitat para a Humanidade Brasil, todo mundo conhece essa ONG, Habitat, e é morador da região do Rio Tegipió e um dos fundadores do Fórum Popular do Rio Tegipió. E também chamamos para o debate Priscila França, que é secretária, moradora da Vila Maria Lúcia e Aliança, e que compõe também essa Vila Maria Lúcia e Aliança compõe a região do Rio Tegipió. E Priscila é uma das moradoras, compõe uma das famílias que é diretamente impactada pelas constantes enchentes do rio. Então, bom dia, Cláudio, bom dia, Priscila. Vocês vão ter 20 minutos para as apresentações de vocês, tá? Para a explanação, que aí em seguida a gente abre para o debate, né? Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, eu vou anotar a sequência. E quem quiser fazer perguntas diretamente no chat, eu vou estar atenta, certo? Então, vamos começar, Cláudio? Pode ser?
Você está mutado, tá? Isso sempre acontece, né? É normal. Bom dia, professora Rafaela. Bom dia a todos, professores e alunos e alunas. Para a gente é sempre um prazer participar de atividades como essa, mesmo sendo virtual, e agradecer ao mesmo tempo o convite para a gente colocar a problemática do Rio de Jequié e os impactos junto às famílias ribeirinhas. É muito importante estar num debate como esse, num fórum como esse, que a gente dá visibilidade a uma das áreas mais esquecidas da cidade do Recife, em termos de intervenção do poder público. As ações existentes, as maiores ações existentes, partem dos próprios moradores, de instituições que atuam nessa região, que é a RPA5. Né? A cidade do Recife ela é dividida nessas regiões e nós compomos, junto com outros bairros, a região, a RPA5. Acredito que seja a micro 5.2, 5.3. E, como eu já tinha dito, o Rio de Jequié, ele, como a gente vai ver, tem uma apresentação, mas vou logo introduzir, ele passa por vários bairros, né, comunidades do Recife e Jaboatão, certo? Como a gente vai ver numa apresentação rápida, mas para nós que somos moradores, eu sou morador, moro aqui desde de 1973, praticamente nasci nesse bairro e vi muito essa problemática se repetir por diversas vezes, por diversos anos, chegando a se repetir 2, 3 vezes durante o ano. Não é? Todo inverno, várias comunidades são impactadas. Aliás, não precisa nem ser o inverno. Mesmo aquelas chuvas fora do inverno, só um volumezinho maior, em alguns pontos do trajeto que o rio passa, há inundações. E triste saber que isso é uma realidade tão antiga, né? E entra governo, sai governo, e o poder de intervenção, ações muito mais concretas, estruturadoras, não são desenvolvidas. Né? Priscila vai colocar isso, Priscila é uma das famílias mais atuantes dentro do fórum, e ela vive essa realidade direta, constantemente, de inundações no setor onde ela mora, certo? Mas aí nós vamos caracterizar um pouco a realidade do Rio de Jequié, depois vamos apontar os impactos na vida dos moradores, nessa apresentação que eu vou fazer, né, em PowerPoint, e as formas de enfrentamento que as comunidades, as famílias elegeram para lidar com essa realidade, né? E aí Priscila vai complementar esse conteúdo dentro do entendimento dela. A senhora pode compartilhar, professora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Estamos aqui para responder. Então, a nossa chamada para o diálogo de hoje é o Rio de Jequié, seus impactos nas comunidades e o enfrentamento. Esse é um aspecto muito mais social e político, né, de nossas falas. Para a gente interessa muito essa forma de organização da comunidade no enfrentamento a essa realidade que estamos vivendo há anos. Pode passar, professora. A gente parte também da compreensão do próprio nome, né, de Jequié. Muita gente pergunta de onde vem esse nome, né? Então, ele tem essa etimologia, né, vem do tupi, e que significa multidão de tejus, né, que até hoje, em algumas partes da região, sobretudo em São Lourenço e parte do Curado, você tem o teju, né? E nesse contexto, significado da palavra. Eu tomo também emprestado uma frase do poeta romano, Ovídio, em que diz que poucos rios surgem de grandes nascentes, muitos crescem recolhendo filetes de água. Eu acho que é um pouco isso do Rio de Jequié. Ele nasce pequenininho e vai, com o trajeto dele, recebendo, né, um volume muito alto, né, sobretudo de canais, de águas vindas das residências, certo? Pode passar, você. E aí até o professor Ivan tinha perguntado logo no início, né? A gente tem um mapa um pouquinho maior aí embaixo, né?
ele mostra onde ele nasce, em São Lourenço da Mata, onde ele está bem mais preservado, né? A região onde ele nasce é preservada. Tivemos recentemente uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado, e o técnico da Prefeitura de Jaboatão colocou isso, né? E outros técnicos estavam lá, outras pessoas estavam lá na audiência, também confirmaram esse aspecto da preservação da nascente do rio Tegipió, na cidade de São Lourenço da Mata. Então, ele desce até a foz, né, do rio Capibaribe, passando por dezenas de comunidades, né? O rio também ele faz uma divisa entre Jaboatão e Recife, naquelas imediações de Curado Cavaleiro. A gente vai ver isso no próximo slide. Da nascente ao foz, um caminho triste e difícil de percorrer. Quem conhece essa realidade do Rio de Pior, todo esse trajeto, vê o quanto o rio está degradado, né, sofrendo muita influência das populações locais e, sobretudo, da falta de projetos, né, em vários eixos, em várias ações. Então, desde a falta de um trabalho de educação ambiental com as comunidades ribeirinhas, né, que é muito importante esse trabalho, né, usando os equipamentos públicos, usando das escolas, trabalhar nas associações, nos grupos de igreja, não há um trabalho tão eficiente e efetivo junto a essas populações. E, constantemente, o rio de Jequié, em muitos pontos, ele está estrangulado de tanto lixo, né? Sobretudo garrafa PET, que é uma problemática, inclusive, mundial, que nos leva a um trabalho também com os recicladores, com os catadores que moram nessas regiões. Eu, por exemplo, sozinho faço um trabalho aqui onde eu moro de coleta de garrafa PET e marco com os catadores, eu juntos, não só da minha casa, como vizinhos trazem até a minha casa sacolas de garrafa PET. Isso é uma iniciativa minha, individual, sou morador do Rio e vejo, hoje está bem melhor esse trecho que eu moro, nós não encontramos tantas garrafas PET, mas esse é um trabalho que eu faço junto com alguns vizinhos. Claro que essa minha ação é uma ação muito pequena e não é ela que também está impactando tanto, né? Mas a gente percebe que diminuiu um pouco, certo? Então, assim, trabalhos como esse poderiam ser mais estimulados, apoiados, né? Levar as associações de moradores a trabalhar com isso também, né? Mas a gente não vê. Por isso que eu tenho dito constantemente que essa nossa região, eu não sei se Priscila concorda com isso, é uma das regiões menos assistidas pelo poder público, em todos os níveis. Nós não temos obras estruturadoras nessa região. Eles sempre alegam que é um recurso alto e que ainda vão captar recursos. É sempre no futuro. É sempre captar recursos, né? E deixam de fazer até as coisas, como eu tenho falado, de educação ambiental, né? E a gente sabe que um trabalho bem feito, ele não requer tanto recurso financeiro para um trabalho ambiental nas comunidades, né? Educativo, estou falando. Então, o Rio, continuando, né? Faz um percurso de 20 quilômetros até desaguar no rio Capibaribe. Desses 20, 18 quilômetros está na cidade do Recife. Passa por 3 municípios, São Lourenço, Jaboatão dos Guararapes e Recife. Serve como divisa, como eu já falei, entre Recife e Jaboatão, naquele trecho Cavaleiro, Coqueiral, Curado. Passa pelos bairros do Curado, Cavaleiro, Coqueiral, Totote, Jipió, Barro, Engenho Shoa, Caçote, Bura, Imbiribeira, formando a Lagoa do Araçá, e Vila do Ipicep, onde mora a nossa companheira aqui, Priscila. Quando a gente fala no bairro, a gente lembra que nesses bairros você tem várias comunidades, né, que estão às margens do rio Tegipió. Então, por exemplo, a Vila do Ipicep tem as comunidades que Priscila vive, né? O bairro é bem maior, mas tem as comunidades que Priscila mora. Aqui mesmo, na nossa região, tem uma comunidade chamada Chimboré, tem uma comunidade do Caçote,
né, que está na área de Areias, o bairro maior é Areias. E aí você tem essas comunidades, dezenas de comunidades menores dentro do bairro. Recebe água dos riachos, e ele ainda recebe água de vários pequenos riachos, canais, que vêm, inclusive, da várzea, né, passando pela cidade universitária, que chega ao rio Jipió. Então, você recebe água dos riachos do Pacheco, Jiquiá, entre outros. O impacto é muito grande. Aqui a área de... Essa parte aí é Cavaleiro. Cavaleiro. Então, é aproximadamente 80 mil pessoas impactadas diariamente, né, no período de enchentes, e diariamente no processo mesmo do próprio rio. E o rio, como eu já tinha dito, é o rio que mais impacta na cidade do Recife. Constantemente está desalojando um número grande de famílias. Os equipamentos sociais existentes ao longo do trajeto, tipo centro comunitário, escolas, nesse período, suspende suas atividades de atuação para acolher essas famílias impactadas. E igrejas também, né? Nós temos um parceiro no projeto que a professora coordena, que é o Habite Melhor, e a igreja mesmo de Coqueiral, a Igreja Batista de Coqueiral, que apoia esse projeto nosso, e também apoia o Fórum do Rio de Jipió, através do seu instituto, Instituto Solidário. É uma das instituições que mais abriga famílias desabrigadas, né? Pelas enchentes do Rio de Jipió. E outras instituições também, mas é algo muito triste saber que durante esses anos todos que eu moro na região, né, as ações são as ações que não mudam essa realidade. Estivemos por diversas vezes em conversa com o poder público e eles não oferecem muitas alternativas, não oferecem muitas possibilidades de uma ação maior. Pode ser a próxima, professora. E os impactos também a gente trabalha em 3 eixos, né? Eu acho que Priscila vai falar um pouco sobre isso. O material, né? Com as perdas constantes dos bens, né? Degradação do imóvel, móveis, constantemente que as famílias perdem. Teve um caso aqui recentemente de uma senhora que tinha comprado uma cama para a filha dela e em pouco tempo jogou fora, né? Porque foi justamente isso, foi esse ano, no período das chuvas, e a cama não deu tempo de suspender essa cama. Então, assim essas pessoas vivem, inclusive endividadas, porque tem que comprar tudo de novo. Então, é uma situação crítica, né? Físico, porque as pessoas adoecem constantemente, não só oriunda das águas, mas do problema do rio, né? Então, você tem até o Covid mesmo, nesse período de chuva, as pessoas vão para lugares que não têm as condições adequadas para se prevenir a presença do Covid. E lá mesmo, na comunidade onde estivemos recentemente, ali em Coqueiral, soubemos de família que perderam para a Covid familiares, justamente no período crítico, né, dessas enchentes. E o emocional, porque é muito comum, né, a depressão, o estresse e outras questões emocionais, porque você vê constantemente sua vida mudar, né, e isso provoca vários problemas, né, de ordem emocional. E não tem perspectiva, porque não há projeto de habitação previsto para essas regiões. As famílias têm que ficar ali mesmo, viver ali, se adaptar a essa realidade, né? E isso é constante, isso é algo que a gente vê no dia a dia. Então, assim, cabe, né, aos moradores, à população local se organizar. Eu tenho dito muito isso nas nossas reuniões do fórum, né, nossas reuniões das comissões. Cabe a gente, só nos resta nesse momento fazer um forte fórum, um fórum forte, né, inclusive a sigla é FORTE, né, que é o Fórum do Rio de Jipió, com a maior participação possível de famílias, de atores que nos apoiam, né, seja locais ou de fora. Isso é muito importante
a gente fazer um fórum atuante, porque é o poder de negociação que nós temos com, no caso, o poder público municipal, né? E outras formas de enfrentamento. O fórum foi uma das formas de organização e enfrentamento, mas temos outras, como a gente vai ver. Pode passar, professora. Eu estou rápido porque o tempo é pequeno e isso depois vai sugerir uma conversa maior, um debate, né? Então, as formas, nesses anos que eu participo, né, eu acho que quando fui convidado pelo Instituto Solidário para somar com a luta de um projeto do Instituto Solidário chamado Rio Limpo, Cidade Saudável, foi nessa perspectiva, né, da gente pensar uma forma de organização das comunidades em torno da luta pelo Rio de Jequié, né? E aí já tinha acontecido uma chamada para um abaixo-assinado, que conseguiu reunir 14 mil assinaturas. Veja só, né? Foi um esforço muito grande, famílias de todos os bairros foram procuradas e se assinou. Mesmo diante desse abaixo-assinado, que eu acho que foi em 2015, 2016, mesmo assim, com tanta pressão, com tanto apelo, né? Isso deu mídia na época, né? Saiu na imprensa, mesmo assim a situação permanece com um diálogo muito difícil com a gestão municipal, com todas as gestões que até agora a gente conseguiu dialogar. As caminhadas, fizemos várias caminhadas, eu acho 3 ou 4 caminhadas, né, denunciando essa realidade, denunciando a poluição do rio, a falta de ação, denunciando os impactos sobre as famílias, né, tudo isso. Fizemos caminhada na região de Coqueiral, também com apoio, foi uma ação puxada pelo Instituto Solidário, com apoio das lideranças e famílias. Foi um movimento, na época, muito bonito, que eu acho que tem que voltar, e contou com o apoio das escolas públicas e privadas, né, da região, e foi muito interessante. As mobilizações das famílias, né, com a criação do fórum, aí eu já estava mesmo diretamente, com essa forma de organizar as famílias e as instituições que atuam na região e aquelas que dão suporte ao fórum, tipo a Universidade Federal, a UPE, aí você também tem o CREA, né, que também está compondo o fórum, e outras organizações. Tem também a Comissão das Famílias, para um diálogo mais próximo delas, e aí eu faço até uma provocação agora à Priscila, da gente fazer o encontrão das famílias. Eu acho que está no tempo, né? Já está passando o tempo da gente puxar um seminário, um encontrão das famílias, para a gente discutir voltar a discutir essa realidade. Atos de protestos, Priscila acho que vai tocar nisso aí, Priscila conseguiu, né, na comunidade dela, chamar um ato de protesto. Poucos dias depois, que teve a última enchente, eu acho que foi a terceira enchente ainda esse ano, ela chamou um ato na Avenida Recife, no horário de pique, e que fechou de ponta a ponta a Avenida Recife. E aí provocou um debate e pressionou a prefeitura para abrir um espaço de diálogo, né, que eu acho que Priscila vai colocar. Audiências públicas, né, que aconteceu a audiência da Câmara dos Vereadores, também esse ano, eu acho que foi em junho, ou foi em agosto, não lembro. Eu peço até desculpa, porque eu não peguei a data. E agora, mais recentemente, a da Alep, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Teve uma audiência pública para tratar da questão do Rio de Jequié. E várias reuniões com o poder público, né, com nossas representações, lideranças, nos gabinetes. Tivemos 2 na comunidade, no IPCEP, com representação da Secretaria de Governo, da Inlurb, e outras secretarias, inclusive da Assistência Social, e depois saiu uma comissão de representação onde tivemos na Secretaria de Governo, né, que eu acho que também teremos, na fala de Priscila, alguma coisa. Tem mais algum? Pronto, encerrou. Então, essa é a realidade. Eu não sei qual é o tempo que eu usei, professora. 20 minutos certinho, Cláudio.
Então, essa é a nossa realidade, a intenção foi caracterizar o que a gente vive, né? Essa relação nossa com o Rio e, sobretudo, com o poder público. Com certeza, a nossa crítica maior é com o poder público, que é ele que tem que, junto com a comunidade, os atores locais, tentar interferir, né, nessa realidade. Mas... Desculpa, não, conclua. Não, inclusive, eu queria entender, é que justamente, né, essa questão do Rio TGPO específico, que está sempre gente querendo entrar, específica, é uma realidade que não é um caso isolado, né? Não é um caso isolado, não é uma coisa, não, porque o que a gente ouve muito, né? Não, foi uma chuva fora da realidade, né? Fora do que naquele momento normalmente acontece. É uma chuva que superou a expectativa. E, na verdade, essa situação do Rio é uma situação que já se sabe que vai acontecer, do Rio TGPO. Já se sabe que vai se ter enchente. Então, quando a gente passeia pelo bairro, e aí Priscila vai falar muito sobre isso, quando a gente passeia pelo bairro, né, que o projeto, juntamente com os alunos, já tiveram a oportunidade de ir lá, você vê que as famílias já vêm se adaptando a uma coisa que não deveria se adaptar, né, porque é dever do poder público garantir as condições ideais de moradia, e essa não é uma situação ideal de moradia, porque você viver com a insegurança de como vai ser outro dia, uma chuva que caia, você de repente perder todos os seus utensílios, né, a feira que você fez, né? Então, assim, o que eu queria, você já mostrou, né, mais ou menos assim, pelo menos introduziu, a gente pode aprofundar mais, claro, como é que a sociedade, né, a civil, no caso, né, os moradores têm se organizado para enfrentar essas questões, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é que se entende por solução para que nunca mais esse tipo de coisa aconteça. O que é que se entende por solução para que não se tenha mais esse cenário, né, de toda vez que chove, se tem a enchente não é assim, não é uma aguinha de 20 centímetros, né? Chega a 1 metro dentro das casas. Algumas casas, quanto mais próximas do rio, vão até o teto, muitas vezes, as águas. Então, assim, o que se entende por solução e quais seriam as estratégias que os moradores já pensaram para enfrentar essas situações até que se tenha uma solução definitiva, né? De que forma se pode enfrentar as próximas, né, situações, as próximas cheias, como é que se pensa nesse paliativo e como é que se pensa numa solução mais radical, né, para encerrar de vez com esse problema, se é que tem. Eu acho que a gente pode, vamos ouvir, professora, a senhora permite, vamos ouvir Priscila, que ela vai trazer essas formas também que a comunidade vem se organizando, sobretudo as famílias impactadas, né, e no final a gente abre para essas perguntas, já está aqui anotada a sua pergunta. Só lembrando que, mais uma vez, eu volto a dizer, no diálogo que nós tivemos, né, com o poder público e suas secretarias, né, voltada para essa questão, ficou muito claro, acho que Priscila vai concordar com isso, ficou muito claro que não tinha proposta. Que não tinha, não estavam, sabe, não pensam nessa região. Só sabem dizer duas coisas. O que é, Priscila? O que eles sabem dizer? Que o projeto é caro, que vão captar recursos e que é algo de futuro. Outra coisa, atribui a responsabilidade a gente. Nas 2 audiências públicas que tivemos, todos os representantes do poder transferiram para a gente, para as famílias, a culpa desse processo. Imagina. Ocupação desordenada, lixo, foi isso que ficou dito. Entendeu? Mas aí, assim, vamos ouvir Priscila, né? E depois a gente abre para perguntas, né? Joia, Priscila, com a palavra. Fique à vontade, tá? O espaço é seu, você tem 20 minutos para explanar tudo que você quiser e puder nos contar, tá bom? Joia. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer estar participando desses debates, porque é algo que realmente traz muito sofrimento, não só a mim, como a todas as comunidades. Eu sou Priscila França, moro no bairro do Ipsep,
faço parte do Fórum Popular Rio Tegipió, e vou iniciar dizendo o seguinte: as famílias, elas vêm sofrendo há anos. São impactos e mais impactos, e quando a gente se recupera, a gente sofre de novo. O Rio Tegipió, hoje, é o que mais impactou a cidade do Recife. E hoje nós não temos nenhuma visibilidade quanto a isso. Nós não temos nenhum apoio quanto a isso. Então, a comunidade, ela vem sofrendo constantemente. E quando, esse ano, a proporção, ela piorou, porque o rio, ele teve várias sequências de alagamento. Então, quando a gente se recuperava, que a água baixava, a gente sofria o impacto novamente. A comunidade do IPCEP, Claudinho pode comprovar, falo Claudinho porque a gente tem uma certa intimidade, mas Claudinho pode comprovar, depois de que a água baixou, Claudinho fez uma visita no bairro e o cenário era de guerra. Era de guerra, era pessoas desoladas, sentadas na calçada da sua casa, que perderam tudo. A água destruiu tudo, a água levou móveis que são comprados com muito sacrifício. Eu sofri na pele, eu sofro na pele, minha família sofre na pele, porque a minha irmã recebeu uma indenização e investiu nos móveis dos sonhos dela, da casa dela. Ela abriu um comércio na frente da casa e ela perdeu tudo. Fechou o comércio e teve que entregar a casa que alugou. Então, são impactos que causam não só a perda material, como a perda física, o psicológico dos moradores. Tanto é que, diante dessa realidade, de ver tanto sofrimento, de ver minha família sofrer, eu tive a iniciativa de fazer o protesto. Fizemos o protesto na Avenida Recife, para chamar a atenção, porque esse é o período em que se esquece do alagamento, se esquece do sofrimento das famílias, o sol está aí, e a gente fica abandonado, e próximo ano vem de novo. Então, qual é a ideia? Eu, graças a Deus, eu agradeço muito a oportunidade de ter conhecido o Forte, que é um espaço coletivo, onde a gente começa a procurar soluções para ajudar essas famílias, mas também para cobrar do poder público. Como o Claudinho citou aí, nós tivemos audiências públicas no dia 16 de junho, na Câmara dos Vereadores, né, na Câmara Municipal, e dia 9 de setembro, na Alep, onde não se deu em nada. Nós tivemos uma reunião com o secretário Gustavo Monteiro, da Segov, onde ficou acordado que nós receberíamos o cronograma de ações de curto e longo prazo pela prefeitura, onde não recebemos o cronograma. Eu não posso dizer a vocês que não se houve nenhuma ação. Houve e está tendo ações aqui no bairro do IPCEP. Houve as retiradas de baronesas, que são serviços paliativos, que a gente sabe que não vai, se continuar dessa forma, não vai resolver o problema. E agora a prefeitura está fazendo uma selagem de algumas casas, que é a área ribeirinha. Eles estão fazendo essa selagem para que possa fazer a indenização desses moradores e assim trazer a dragagem. A gente sabe que é um problema que vai caminhar por muito tempo. A gente sabe que é uma luta que não vai parar. Hoje, a prefeitura está fazendo a selagem, mas a gente só tem a certeza de que não vai ser amanhã que essas famílias vão ser chamadas. E no período de cheia, a gente não tem um apoio, a gente não tem ninguém da prefeitura circulando nas nossas comunidades para sentir de perto o drama. A gente teve o sobrevoo do prefeito da cidade do Recife, onde ele assumiu o compromisso de fazer a dragagem, mas que esse compromisso que ele assumiu foi só naquele momento do sobrevoo, porque, segundo as falas técnicas e das secretarias que estiveram nas reuniões, não existia um projeto concreto. Não existia um projeto que fosse levado ao prefeito. Então, hoje eles estão fazendo a selagem. Eu acredito que para a dragagem, para fazer realmente acontecer a dragagem,
precisa sim fazer a selagem nas áreas, nessas casas, certo? Mas que a gente precisa ter um acompanhamento disso. Ok, vai ter a selagem. E depois da selagem? Nós acordamos, dentro da prefeitura, fazer uma visita técnica com os técnicos, dentro dos bairros das comunidades, e após essa visita, a gente receber esse cronograma de ações. Houve a visita técnica, mas não houve uma responsabilidade, e eu acredito que, assim, um respeito com a instituição Forte e com as comunidades, porque o foco do Forte são as comunidades impactadas pelo rio. Não teve essa credibilidade, a gente não recebeu o cronograma de ações. Eu acompanhei porque eu estou na rua, eu estou em cima. O que é que está acontecendo ali? Tem um carro da prefeitura, eu já chego lá. O que é que vocês estão fazendo aqui para poder passar para a comunidade? Porque é tanto sofrimento. É devastador. Você vê seus vizinhos idosos sendo carregados, você olhar aquela cena, meu vizinho aqui saiu no bote do bombeiro, 87 Em plena anos, pandemia. em plena pandemia. Então, quer dizer, não tem uma visibilidade. O que é que eles estão fazendo? O que é que a gente pode realmente se garantir de que vai acontecer? Hoje, a única garantia que a gente tem é que o ano que vem vai ter outra cheia. Então, a gente está se programando dentro da comunidade. Para você ter uma ideia, tem pessoas que subiram sua casa, como a minha mãe. A minha mãe juntou todo o dinheiro que ela tinha para fazer uma reforma na casa, para não ter mais água na casa dela. Se juntou com a minha tia, que ela cuidava, que infelizmente faleceu por conta da Covid, e levantaram a casa, mas a água entrou na casa. A água entrou. Então, o que é que a gente vai se programar? A gente vai se articular junto com a comunidade para fazer alguma estratégia para que a gente pode fazer, porque a gente sabe que os órgãos competentes para isso não estão dando visibilidade a gente. É uma busca. Sinceramente, eu não me canso. Eu não canso de buscar, de lutar melhorias para a minha comunidade, para ver a comunidade respirar aliviado, porque eu vivo essa realidade. Eu estou dentro da água. A minha mãe, ela pegou leptospirose. Então, graças a Deus, hoje eu tenho ela aqui, mas eu poderia não ter. Aí a prefeitura fala, não, é uma ação da natureza. É uma ação da natureza. Não, não é. É a falta de manutenção dentro desse rio. É a falta de ações concretas dentro desse rio. Sabe? Então, são coisas que machucam uma comunidade, comunidades inteiras. Quando eu fui para a rua, quando eu mobilizei o IPCEP para ir para a rua, para fechar a Avenida Recife, não foi pensando só no IPCEP, foi pensando nas comunidades vizinhas, porque a gente sabe que se a gente não falar, se a gente não lutar, se a gente não correr atrás, não vai dar em nada. A preferência são calçadas da Rua da Aurora, são parques, são outras coisas que não chega uma ação ao nosso alcance. Então, assim, eu costumo dizer que eu não sou oposição a nada, eu sou posição dentro da minha comunidade, sabe? A gente tem que atuar dentro da comunidade da gente, a gente não pode estar reclamando em cima do muro, a gente tem que botar a boca no trombone. A gente tem que participar. E existem meios para isso, existem oportunidades. Eu recebi. Olha aí o Forte, me levando para outros rumos, para outros caminhos, no qual eu posso cobrar para a comunidade, eu posso levar minha comunidade para ter uma voz. A gente não aguenta mais reuniões técnicas. A gente não aguenta mais ver em slide o trajeto do rio, ver o gráfico do rio, a gente não aguenta mais, a gente quer ações. A gente precisa de ações. A gente precisa para que futuramente a gente não seja uma Veneza brasileira. Né? Então, assim, a proporção está se caminhando para isso. Sabe? Na audiência pública da Alep, um morador daqui de IPCEP, ele falou isso e eu concordei. Por quê? Porque hoje, aqui no bairro do IPCEP, quando alaga, a gente fica intransitável. Não tem para onde correr. É ficar dentro da água,
2, 3 dias. Por quê? O nosso acesso é a Avenida Recife, é o Ibura, Avenida dos Rios e a Ibiribeira, que são locais que estão todos cheios de água. A gente não tem para onde sair. Se precisar de um socorro, ter que ser dentro da água. E isso é ano após ano, e nada é feito. Entra gestão, sai gestão, e não tem uma visibilidade na qual a gente realmente mereça. Nós pagamos os nossos impostos. Nós temos direito a ter uma ação, a gente viver uma qualidade de vida saudável, e de dezembro a janeiro, de janeiro a janeiro. Porque chegou maio, começa o desespero. A comunidade começa a ficar apreensiva, porque já vem as águas. E quem não tem para onde ir? E quando perde tudo, quem é que vai dar de volta? A gente não recebe uma feira, uma cesta básica para doar dentro dessa comunidade. A gente não recebe um colchão dentro dessa comunidade para ser doado. Os moradores têm porque a gente faz uma cotinha, uma vaquinha. Ó, fulano ficou no estado pior do que eu, dá para eu doar isso aqui. Pega alguma coisa que sobrou da tua casa e ajuda a casa do irmão, do vizinho. Então, é uma situação gritante. É uma situação que, no ato do protesto, no dia do ato do protesto, como eu organizei o protesto, eu fui chamada pela Polícia Militar. E, na ocasião, a gente teve algumas conversas e alguns policiais queriam que eu parasse o protesto, e chegou a autoridade máxima, como diz a história. E ele me chamou e ele disse, olha, eu queria falar com você, só com você, particularmente. Até fiquei apreensiva, minha mãe ficou super preocupada, disse, não, eu vou também, eu disse, venha. Ele disse, olha, continue o seu protesto, porque eu morei 6 anos na Vila Maria Lúcia e tive que sair por conta da cheia. E ele permitiu, continue o seu protesto. O protesto só parou porque vinha, na época, o pessoal estava indo para o Hospital do Idoso com Covid e vinha as ambulâncias. Eu não acho justo a gente sacrificar uma pessoa que já está numa situação dessa. Então, eu fui e dei fim. Mas houve visibilidade. A gente não teve mídia, não, mas a gente preocupou a Prefeitura da cidade do Recife. Para você ter uma ideia, na hora que a gente estava iniciando, que foi uma participação extremamente importante de toda a comunidade, minha família toda estava lá, meu filho de 18 anos estava carregando sofá que o povo perdeu, sabe? Então, na hora do protesto, chegou o gerente da Segov, porque Claudinho faz parte da RPA 5, eu faço parte da RPA 6.1, e chegou lá João Piaba, secretário do gerente da Segov. Vamos conversar? Me ligou, eu disse, eu converso com você quando acabar o protesto. Agora a gente não conversa. 5 minutos da sua atenção, eu lhe dou 20 quando acabar o protesto. E continuamos o protesto. Porque a gente não pode se calar. A gente não pode se intimidar, sabe? Chegou o gerente da Segov. Sim, ele precisa ver essa realidade. Eles precisam entrar aqui quando a água encher, quando a água estiver dando 1 metro na casa da gente, para ver o sofrimento da gente. Se eu pudesse compartilhar com vocês, ao menos algumas imagens, vocês iam ver o sofrimento dessa comunidade. Então, não dá mais para a gente se calar. Não dá mais para a gente esperar que a prefeitura ela vá cozinhando, vá fazendo algumas coisas poucas. Não, a gente realmente... Claudinho me cobrou um encontrão das famílias. O Forte ele já vem articulando isso. Agora, em outubro, eu acredito que é dia 20, se eu não me engano, a gente vai dar partida a esses encontros para que a gente possa montar algumas estruturas, criar estruturas dentro das comunidades para trazer esses órgãos à realidade nossa. Porque se a gente parar, pessoal, se a gente se calar, nós vamos continuar sofrendo, até que, ou Deus o livre, a gente morra dentro da água, ou não sabe lá o quê, porque não tem uma ação concreta. Não tem como é que um secretário
fala dentro de uma comunidade que foi impactada, que sofreu, que perdeu seus bens, que não há um projeto. Que não há um projeto. Isso é doloroso, isso é uma zombação com aquele morador, comigo, com Cláudio, com os moradores do IPCEP e de bairros vizinhos. Então, a gente tem que realmente buscar. Esses espaços, eles só crescem, eles só dão forças a gente, sabe? Essa mesa redonda hoje, quando eu fui convidada, quando o Claudinho me acionou, eu fiquei extremamente feliz, porque outras pessoas vão hoje estar sabendo do drama que a gente passa, vão olhar com carinho sobre o nosso problema e vão querer nos ajudar. Se um, dois estende a mão, comigo, com o Cláudio, com você, com o Forte, já gera uma multiplicação de pessoas. Então, já começa a abrir mais novos horizontes, a buscar mais, entende? Então, é um sofrimento, realmente, um sofrimento enorme, mas a gente não pode se calar, a gente realmente tem que buscar soluções dentro desse drama que a gente vive. Hoje o nosso anseio é a dragagem do Rio Tegipió. Hoje a gente busca por uma dragagem já, sabe? Uma dragagem para ontem. Aí a falta de recursos. Por que falta recursos? Porque não tem uma visibilidade dentro desse problema. Vai ter o Carnaval 2022. O Carnaval, ele requer recursos. Então, se busca recursos para fazer uma festa grande, por que não busca recursos para tirar essas famílias do sofrimento? Para onde vão colocar? Qual o valor que vão dar de indenização a essas pessoas que têm? Ninguém mora na beira da maré porque quer, não. Mora na beira da maré, mora praticamente dentro do rio porque não tem condições de ter um outro lugar. Eu não vou ter minha casa. Minha família mora na beira da maré. Eu moro no IPCEP há 36 anos. A minha família mora na beira da maré. Mas a gente não tinha outra opção. Ninguém mora porque quer, sabe? Não tem um projeto de educação ambiental mais forte dentro das comunidades. Porque a gente sabe que realmente a comunidade, muitas pessoas de baixa vulnerabilidade, elas têm essa questão de não ter a educação ambiental. Mas isso não é um problema deles, não. Isso é um problema da prefeitura da cidade do Recife, que tem que dar essa educação, que tem que fazer, como o Claudinho falou, coloca pontos de coleta de reciclagem dentro da comunidade. A gente aqui na comunidade Maria Lúcia, a gente não tem isso. A gente não tem. Eu faço como o Claudinho. Junto da Enlurbe, né? Colado com a Enlurbe. E colado com a Enlurbe. E a gente junta os vizinhos, e quando passa aqueles carroceirozinhos, a gente chama, tem uma grande quantidade aqui, leva. Então, quer dizer, tem que ter uma visibilidade maior, tem que dar credibilidade ao nosso sofrimento, porque não é brincadeira, são pessoas que perdem tudo, que perdem carro, que perdem... a gente tem uma senhora aqui que ela tem um filho deficiente. E esse filho deficiente dela, ele caiu da cama com a casa totalmente alagada. No momento que ele caiu da cama, ela estava tentando subir os móveis dela. A sorte dela foi o cachorro, que começou a latir, e ela, vendo o desespero do cachorro, viu o menino estava se afogando, deficiente, não tinha como... Então, é triste a realidade. É sofrimento, gente. Então, a gente não pode parar, sabe? Esses movimentos não podem parar. Essas reuniões virtuais não é uma reunião virtual, é engrandecedora. Dá uma credibilidade, dá uma visão maior, dá uma força, dá uma energia para a gente continuar lutando. E a gente falando, expondo nossos problemas, porque dói, a gente sofre com isso. E a gente sofre mais ainda por viver o descaso, sabe? Por não ter uma
uma solução para realmente ajudar. Ora, 2 audiências públicas em menos de um ano e nada ser resolvido. A gente não receber uma resposta. Eu cobro todos os dias. Todos os dias eu estou ali, ó, batendo na tecla. E aí, cadê os requerimentos de vocês? Cadê as comissões que iam ser formadas? Por que a gente não foi acionado? Por que a gente não recebeu mais nenhuma mensagem? Então, eu estou ali naquela busca, porque eles acham que o verão chegou, acabou os problemas, mas não acabou. Hoje eu recebi no grupo que eu formei aqui no IPSEP fotos de ruas que não está chovendo não, mas estão alagadas, porque a maré está alta. Porque não tem uma intervenção nesses serviços. Fora isso, a gente sofre com um problema muito, muito grande também, que são os aterramentos irregulares. Existem aqui na Avenida Recife, quem conhece essa área, da entrada do Ibura, quando desce a Ponte do Caçote, existem aquelas lojas cometeram crime ambiental porque aterraram o mangue. É uma extensão de terreno. O Achaqui construiu a sua loja aqui com alvará da prefeitura dentro da maré. Dentro da maré. Tem uma obra aqui na Rua Hélio Brandão, aqui perto da minha casa, que está aterrando o rio Tegipió. São caçambas e mais caçambas, são metralhas e mais metralhas invadindo o mangue. O que é que a prefeitura pode fazer para intervir? Nada, porque já teve duas averiguações com o carro da prefeitura, com o Secretaria de Meio Ambiente, com tudo, e não deu em nada, continua os aterros. Então, não tem uma fiscalização para proibir isso, para embargar essas obras. O comércio, ele vai criando uma extensão para trás, e quando você passa, você nem imagina o tamanho que é esses terrenos. Agora, recentemente, uma loja que vendia retalho aqui na Avenida Recife vendeu a loja, se não me engano, vão abrir uma igreja. Gente, o homem construiu um sítio no quintal. Um sítio. Então, quer dizer, são vários aterramentos irregulares que acontecem aos olhos da Prefeitura da cidade do Recife, do governo do estado, e nada é feito para banir para embargar essas obras, para fechar essas lojas, porque é tudo maré. É tudo maré, é tudo água que vem do rio, é tudo maré. Existe o mangue está sendo aterrado, gente, isso é crime ambiental, e nada é feito. E a solução, e os problemas só aumentam. Então, isso é o que eu queria passar para vocês. Esse é um problema que a gente sabe que vai se estender, que vai durar muito tempo, que vai ser uma luta. Eu não estou cansada, sabe, de lutar, eu não estou cansada, ainda não consegui, minhas pernas ainda não doeram. Enquanto eu puder, eu vou estar na luta, eu vou estar brigando. E se preciso for, fecha de novo a avenida, fecha na frente da prefeitura, a gente bate panela, a gente bate latinha, mas uma resposta a gente vai querer. Tá? Obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha contribuído. Nossa, Priscila, eu que agradeço demais a sua fala. Foi como o professor Hermes citou aí, foi um relato emocionante mesmo, motivador também. É muito importante que a gente sempre abra, né, a oportunidade para que vocês falem, né, para que a população realmente mostre a realidade que a gente vive, né, que muitas pessoas vivem. Porque é muito fácil a gente chegar lá, um agente público chegar lá e falar, não, a gente vai fazer, a gente vai estudar. Mas o que está sendo feito efetivamente? Já se sabe que existe essa agenda, digamos assim, né? Que vai ocorrer a enchente no momento de chuva, e inclusive, que eu nem sabia, também quando a maré enche, também existem pontos de alagamento. Então, assim, o problema do Rio Tegipió, como você bem falou, é o grande impacto que ele causa na vida das pessoas, né? No dia a dia das pessoas. Então, o poder público virar as costas é extremamente grave, porque, inclusive, existe uma lei chamada, uma lei de 2012, 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção à Defesa Civil. Tá? Então, é lei
No artigo 2º, coloca que é dever da União dos Estados e dos municípios adotar todas as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, tá? E mesmo quando ocorre uma incerteza, digamos, o poder público diz que não sabe que a coisa vai acontecer, quando existe, mesmo quando tem incerteza quanto ao risco do desastre, isso não é desculpa, não constituirá óbice, é o termo utilizado, para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. E ainda coloca no artigo 4º, que é, como primeira diretriz dessa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a atuação articulada da União, Estados e municípios para redução de desastre e apoio às comunidades atingidas. Então, que você coloca a sua fala, a gente percebe muito que existe uma solidariedade, né, nas comunidades, né? As pessoas se ajudam, mas em momento algum a gente percebe que, não, veio um caminhão da prefeitura oferecer cesta básica, ou oferecer indenizações, ou locais de abrigo, você vê, né? A sociedade civil se organiza, oferece os abrigos, né? Mas, e aí? E para frente? E para que essas famílias se restabeleçam, né? Se reestruturem? Porque a gente imagina, eu fico pensando sempre, né? As pessoas mais vulneráveis, a gente que tem saúde, né? Que a gente consegue subir, descer, né? Subir numa coisa e tal. Mas imagine bebês, grávidas, idosos, portadores de alguma deficiência, né, que tem alguma dificuldade de locomoção. Imagina a situação. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu me imagino da noite para o dia acordar a minha casa completamente alagada, com tudo que eu comprei, com tudo que eu tenho bonitinho, que a gente prepara tudo direitinho para os nossos filhos, e de repente, da noite para o dia, eu não tenho nem onde dormir, não tenho nem onde colocar meus filhos. Imagina a situação. Então, é preciso que a gente realmente sensibilize a comunidade como um todo. Todas as pessoas, nós somos uma coisa só. Então, nós temos o poder de mobilizar, sim, o poder público, para que ele tome as providências, que é dever, não é favor, não é um pacto para que daqui a 4 anos eu me eleja novamente, não é isso. É preciso realmente uma responsabilização do poder público, uma organização popular muito forte e todo o apoio da sociedade civil, para que efetivamente a gente consiga ter uma solução para esse caso específico do Rio, tá? Então, agradeço demais. E me espanta ainda mais, né, que eu também não sabia que você trouxe, né, essa questão de, além da omissão, não existe um projeto, né, futuro, né, não existe uma projeção a curto, médio e longo prazo para a solução desse problema, e ainda por cima existem ações que, na verdade, a prefeitura se omite, né, nessa questão dos aterros, né, além de não ter a dragagem, né, natural, né, do rio e da questão do lixo, existe também essa questão das invasões, né, dos aterros irregulares, que agravam ainda mais essa situação. Então, Priscila, pode contar conosco da universidade, pode contar com o projeto Habite Melhor, para dar ainda mais voz, ainda mais visibilidade para o problema de vocês, para a reivindicação de vocês. Nós estamos aqui dispostos a ajudar, certo? Eu me coloco, né, e em nome de toda a equipe também, tá? Então, eu queria abrir a palavra. Cláudio, se quiser falar novamente, Priscila, se quiser fazer também mais considerações, e abrir também para o público, se alguém quiser se manifestar, pode abrir o microfone. Respondendo a sua pergunta inicial, pelo que eu entendi, a demanda maior, a demanda eleita e priorizada e hierarquizada pelas famílias, porque são várias demandas, é uma pauta extensa, que é a pauta também do fórum, que o fórum é o resultado da atuação das famílias e suas reivindicações e participação. Então, ainda é a dragagem, né? Existem vários estudos, inclusive de universidades, sobre o Rio de Jequió. Dentro do fórum tem professores que têm nos auxiliado, né? Tem dado esse suporte técnico, por isso que eu digo assim, o técnico ele tem o seu papel dentro do fórum, mas o fórum é, sobretudo, uma representação das famílias, né? Lideranças e famílias atingidas, né? E as diversas representações, e aí entra, né, a assessoria das universidades, dos estudos. Então, com certeza, as famílias elas têm como principal pauta, me corrija isso aí, Priscila, se eu estiver errado, mas é a dragagem do rio, sobretudo naquelas áreas que são as áreas que a gente considera áreas críticas,
os pontos de estrangulamento, como Engenho Shoa, onde Priscila mora, uma parte de Coqueiral e Tigipió, são os pontos mais de concentração. Correto, Claudinha. Então, assim, mas tem outras, tem muito mais pontos de reivindicação que as famílias, um deles também, só para citar, é a questão da educação ambiental, o auxílio moradia para famílias que precisam sair da região, né, que não tem mais para onde ir, a situação é muito mais crítica, casa condenada pela Defesa Civil. Só lembrando que no período crítico das famílias dentro d'água, a Defesa Civil da RPA-5, a regional, liga para uma liderança, pedindo para a liderança atualizar a Defesa Civil por telefone. Por telefone. Como é que está aí? Tem família de... Gente, estou entendendo. A própria ação de resgate de família foi feita a partir de um curso que o Instituto Solidário, em convênio com uma instituição, fez, de como resgatar famílias em situações emergenciais, nesse caso do Rio de Tigipió. Eu acho que tem uma foto aí na minha apresentação. Tem. Era isso que eu ia perguntar, né? Como se dava... equipamentos. Isso que eu queria perguntar, como é que se dava essa questão do resgate das famílias, né? Com resgate compartilhado, sociedade civil capacitada, com inclusive os equipamentos, os botes foram comprados. Certo? Botes comprados, equipamentos comprados por um projeto do Instituto Solidário. Entendeu? Então, assim, é negação, de fato, do papel do Estado. É violação em cima de violação. Não é só o direito à moradia. Tem vários. A assistência social, quando chamamos ela para audiência, era para discutir o papel da assistência nesse processo. Famílias adoecendo emocionalmente. Famílias impactadas por essa situação merecem um atendimento específico. Merece um atendimento específico. Quem tem que fazer isso é a assistência social. Acompanhamento dessas famílias impactadas. Crianças. É difícil. Realmente é complicado. A situação é crítica e a gente não pode deixar de colocar aqui, de dar um espaço para a fala. E aí? Continue, Cláudio. Mas a gente que vive diretamente com vizinhos, famílias, você ouviu uma pessoa dizer: eu gostaria de dormir no inverno, como eu durmo no verão? Criança que não pode escutar a zoada da chuva. E se agarrar logo com a mãe? Com medo? Gente. Isso. Esse é relato que a gente escuta diariamente. Sabe? Famílias que não sabem para onde ir. Então, assim, é denúncia mesmo, gente. É denúncia mesmo. Não tem outro caminho. A área norte da cidade vai para o 5º parque de lazer. Isso. Vai para o 5º parque de lazer. O cara é descarado. Essa gestão é descarada. Ela anuncia para os 4 cantos do mundo que vai construir agora um outro parque, quando diz na nossa cara que não tem projeto, que vai captar recursos. Me desculpe, mas é denúncia. Todo espaço que o fórum estiver é para denunciar, porque a nossa fase agora é de denúncia. De violações. De violações. Constante. Sabe? Eu peço desculpa para... Não, Cláudio, aqui o espaço mas a gente está cansado, nós estamos cansados. Entendeu? De ir, de bater na porta, de fazer reunião, ser enrolado, porque o que está acontecendo é isso mesmo. É isso mesmo. Estamos sendo constantemente enrolados. Sabe? Isso. É preciso deixar claro que a questão que você colocou, né, que inclusive a gestão, muitas vezes, dependendo da reunião, coloca como os moradores, né, entre aspas, que ocupam lugares de risco, né, e que, na verdade, a gente sabe que ninguém mora ali porque quer, né, como Priscila bem colocou, e que é óbvio, né? Claro que as pessoas sempre vão querer morar em lugares
seguros, né? Lugares com o mínimo de condições dignas de moradia. E a gente não pode, de forma alguma, deixar de salientar e fazer com que as pessoas e as comunidades estejam cada vez mais cientes do seu direito à moradia digna. Então, não existe, tem que, claro, a gente precisa, sim, do assistencialismo ainda, porque, como o Priscila também bem colocou, é um processo. Nada vai se acontecer da noite para o dia. Queria muito que acontecesse, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Sim, claro. A gente precisa que as pessoas entendam que o assistencialismo deve ser temporário e o direito ser assegurado, com prazo específico para que aquilo aconteça. Então, vai ser uma coisa que vai ser por etapas. Então, daqui a 1 ano a gente vai ter isso, daqui a 2 isso. Mas apresenta esse plano, mas não apresenta. No universo, daqui a 10 anos, a gente não vai ter mais essa situação. Então, assim, é uma perspectiva que, inclusive, quando você tem esperança, a perspectiva de melhoria do futuro, você melhora a sua qualidade de vida, você melhora a sua autoestima, você saber que daqui a 10 anos, seu filho, que é um bebê, ele vai ter uma adolescência e vai ter uma juventude, né? Vai virar um adulto que não vai morar mais numa condição daquela. Então, assim, o que é que passa na cabeça das pessoas de saber que já vem de geração de pai, mãe, avô que sofreram com essas enchentes, que perderam tudo, ela continua perdendo e já vem uma nova geração sofrendo com os mesmos problemas. Isso a gente não pode mais admitir. A sociedade civil tem que se mobilizar, sim, tem que entrar na luta, porque, no final das contas, a gente vive numa democracia, né? Então, como um ambiente democrático, nós temos que agir, cobrar, e o poder público tem que mudar a sua prioridade. Então, não existe vai abrir um outro parque enquanto tem pessoas, crianças, idosos, deficientes, vivendo numa situação de insegurança a qualquer momento, podendo perder. E, assim, não só do Rio Tegipió, outras localidades também sofrendo com outro tipo de ameaça, de insegurança. Tá? Eu gostaria de abrir também a fala para o público, né? E o professor Ivan, que pediu a palavra. Professor Ivan. Diga, estou aqui. Pode falar, fique à vontade, tá? Não, eu quero parabenizar o Cláudio e a Priscila. Achei muito interessante, muito. E chamar a atenção, uma coisa que eu queria só pontuar aí, é que, infelizmente, assim, o nosso poder público, ele não caminha nessa coisa de resolver, né? E uma das coisas que a gente tem aqui, o Recife sofre há muitos anos, e coisa assim, é que a gente tem dificuldade com relação, né, principalmente a questão dos rios, né? A gente gosta de contar fora porque é uma cidade cortada. Recife é a cidade cortada por 2 rios, né? O Beberibe e o Capibaribe, tudinho. Mas esses rios que a gente tanto exalta e chama atenção, e os poetas, e os artistas, e o poder público, tudinho, ele também sofre, certo? Por quê? Porque a gente tem que aprender, quer dizer, a gente como população e o poder, quem está no poder, entender que ele faz parte, né? E aí você tem uma cidade que tem um nível, a cidade, a professora Rafaela pode explicar talvez melhor do que eu, que a gente vive ao nível do mar, certo? Então a gente viu os rios que passam, tá igual onde a gente mora, certo? Então qualquer interferência negativa, então quando você aterra, quando você faz um aterramento, quando você invade uma maré, como disse Priscila, vai estourar no outro local, certo? E logicamente que vai estourar. Então a gente tem essa dificuldade. E como a gente não tem, dentro do poder público, a gente não tem essa preocupação, né? Quer dizer, essa água não chegou na porta, né, dos que estão lá em cima, né? Então, fica esse jogo de empurra, né? Uma outra coisa pelo que eu entendi, o Cláudio pode até explicar melhor, é que como o rio tem muitas partes, quer dizer, muitas áreas, ele não é só do Ipicep, ele não é só do Coqueiral, ele não é só do Curado, né? Então, é um rio que tem muitas comunidades, tá certo? E aí, às vezes, fica esse meio jogo, me deu a entender, esse jogo de empurra, porque assim, eu não vou fazer só do Ipicep, eu não vou fazer só do Curado, eu não vou fazer só do Coqueiral, certo? E eu acompanhei realmente o trabalho lá do pessoal do
Solidária, né, junto com a Igreja La Batista de Coqueiral. Quer dizer, conheci depois, mas acompanhei e conheci, né, e vi que realmente foi um trabalho muito grande. E, como disse o Cláudio, realmente teve aquele movimento e não teve, né, não caminhou, né, me dá a entender, assim, caminha, mas assim, é essa coisa. E as ações, pelo que eu entendi, são ações muito pontuais, né? Você vê que há quantos anos a gente tem o problema dos morros aqui? Que chove e corre, bota plástico e faz assim. Desde que eu moro na cidade do Recife, né? Eu vim morar aqui em Recife em 1966, passei a grande cheia de 66, né? Entendeu? Então, e só tiveram uma ação grande, porque aquela realmente foi uma catástrofe para a cidade, né? E depois se repetiu até quando resolveram fazer Tapacurá, certo? Mas você vê que outras coisas. E é interessante essa questão de dizer que é a população que invade, né? Tem um grupo que é da Bacia do Capibaribe, deve ter do Tigipió, de todo o Rio tem o grupo da Bacia, né? E eu assisti uma vez uma reunião e tinha. Aí diziam que um dos culpados ali do centro do Recife era o pessoal do Coque, que invadiu o rio, que invadiu a Maré. Aí a representante lá da comunidade disse: e o Hospital Esperança? Ninguém nunca perguntou. E eles invadiram também o rio Capibaribe. Aí ficou todo mundo calado, né? Porque na hora que era só o pobre, era só o miserável. E aí o Hospital Esperança, que construiu aquela maternidade do Hospital Esperança, que tem ali na Ilha do Leite, é dentro do rio, foi uma invasão do rio. Tá certo? Então, ali antes era uma comunidade, era uma favela, não era? Tá lembrado? Era Pegou fogo favela. e se construiu. E invadiu, houve uma invasão. Congelou a imagem dele? Talvez tenha caído. Esperar um pouquinho. Deixa eu ver. Bom, enquanto o professor Ivan não vem, vamos dar prosseguimento, né? A pessoa que quer... A segunda inscrita é Rosali Nascimento. Rosali, bom dia, bem-vinda. Se apresente, por favor, e pode fazer seus comentários. Bom dia, Rosali, arquiteta do IFPE, e que está trabalhando também junto com a Rafaela no programa Habite Melhor, né? A primeira coisa que eu queria dizer é que parabenizar a Priscila, né, pela fala dela, pelo depoimento dela. Meus olhos encheram de lágrima, Cláudio chorou, o meu também. Não tem como você não se sensibilizar com esse tipo de depoimento. E aí eu queria dar um depoimento rápido também meu, assim, não que eu passe pela situação, mas é para deixar claro uma coisa também, é que a sociedade não é só o poder público, não. A sociedade também está alheia ao que acontece nessas comunidades. E, assim, eu não sei, acredito que se a sociedade soubesse, poderia fazer uma diferença na força de buscar essa pressão em cima do poder público. Por quê? Eu estou dizendo isso? Porque eu moro num apartamento e sempre que chovia, eu dava graças a Deus porque eu estava no meu apartamento quentinho, né? Na minha cama quentinha, que eu tinha como dormir. Às vezes a gente até gosta do frio, que vem junto com a chuva, e não pensa exatamente na situação dessas pessoas que estão passando por isso. Até que, por causa de alguns amigos que eu tenho, um deles, que é Tony, que trabalha no Instituto Solidário e que é uma das pessoas que resgatam a população, né, quando tem a questão das cheias nas chuvas. E aí, ano passado, ele começou a repassar para a gente vídeos em relação a esse resgate, né, que ele fazia. E começou a explicar para a gente o que é que acontecia, que em alguns locais, porque quando o rio enche, não é só a água subindo, é a correnteza, que é gigantesca também. Então, esse resgate não é coisa fácil de se fazer, não. É super complicado. Ele disse que tem área que é impossível de você entrar, porque a correnteza está tão grande
que se as pessoas que precisam resgatar entrarem lá dentro, elas mesmas vão ser levadas pela correnteza do rio. Aí ele disse que tem locais que precisa amarrar corda mesmo, que é justamente para não ser levado, mas quando ele ainda consegue andar, ele vai. E olha que o bicho é um cabo que tem uns 2 metros de altura, né? Rafaela sabe quem é. Mas tem locais que não é possível entrar. Não é possível fazer esse resgate, porque ele vai colocar até a própria vida em risco também. A falta de segurança até nesses resgates mesmo. Ele contou também uma história de um morador que, na hora do resgate, botou a mão na parede, e quando botou a mão na parede, levou um choque e foi jogado para longe. E isso ele estava bem pertinho de um canal que passa ali na comunidade Coqueiral, né? Mas a sorte foi que ele não caiu dentro do canal quando foi jogado para longe. Porque se ele tivesse caído dentro do canal, era um abraço, né? Assim, ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Ele caiu perto, mas não caiu dentro. Então, a situação de risco é gigantesca. E aí é que revolta cada vez mais essa história do poder público não estar nem aí para o que acontece nessa situação. E a sociedade também não faz ideia. E quando a gente começou a ficar por dentro de toda essa situação, a comunidade lá de Coqueiral, né, essas pessoas que são resgatadas vão lá para a Igreja Batista de Coqueiral, né, do Instituto Solidário, que tem o Instituto Solidário. A gente arrecadou, assim, de noite, 9 horas da noite, a gente saiu arrecadando material para levar para eles, assim, lençol, colchão, o que era possível, lençol, colchão, casaco, roupa, agasalho, essas coisas, né? Mas você chega lá e você vê aquela pilha de gente, de pessoas que não têm onde dormir, tudo no chão, tentando, de alguma forma, né, se agasalhar para tentar dormir, porque eu acho que a pessoa não consegue dormir sabendo que a casa dela está sendo levada pela chuva, acredito que não. Foi que a gente começou a entender um pouco, né, dessa situação. A gente que não está ali dentro começou a entender, começou a ver, a visualizar isso aí. E isso é uma motivação justamente para trabalhar em prol disso. Então, fica aqui o meu apelo para que, não sei como, a gente tentar incluir a sociedade nisso aí, porque a sociedade, eu acho que é uma parcela extrema, a sociedade que está alheia, né? Para ver se faz mais pressão nessa história do poder público. Cláudio falou na história do 5º parque da cidade, né? Que eu não sei se você está se referindo àquele parque que é o parque que fica no Rio também, né? Não sei se Outra é Marineira, esse. que foi anunciado agora recentemente. Foi o das Graças, que foi anunciado há um tempo atrás. Porque tem e aquele agora que tem fica no Marineira. Rio, ali na Beira-Rio, né? Também, que Santana. eu ia dizer, Priscila falou sobre o aterramento irregular, né, que o comércio faz e a prefeitura não faz absolutamente nada. A própria prefeitura ela faz aterramento irregular, a própria prefeitura ela lida de forma irregular com o meio ambiente, porque aquele parque ali da Beira-Rio, aquilo ali é um crime também. É um crime que vai ser feito para embelezar a cidade para quem tem dinheiro, para ser aproveitado para quem tem dinheiro. E o assoreamento daquela parte ali do rio vai causar consequências para outras pessoas, justamente para quem não tem, né? Para quem não tem o poder aquisitivo para morar numa área melhor da cidade, enfim. Então, fica o meu protesto também, assim, a minha fala aqui é mais de protesto, é um depoimento como um protesto, e estamos juntos aí para ver o que é que a gente pode fazer. Obrigada, Rosalie. Importantíssima essa sua fala, realmente, de envolver a sociedade como um todo, né? E para envolver é preciso visibilidade, né? É preciso que a gente apele cada vez mais para visibilizar, né? Todo esse sofrimento que essa população, né, tem passado. Professor Ivan, voltou. Gostaria de concluir sua fala? Sim, gostaria. Desculpe aí, como diz um amigo meu, a informática não é uma ciência exata, então acontece essas coisas.
Mas eu queria encerrar e juntar com a da menina, da Roseli, que falou anteriormente, a gente fazer esses movimentos, e gostei muito da palavra do Cláudio, quando ele disse que é de denúncia, violação. Ele é importante, porque você vai e traz exemplos que, às vezes, não tem nada a ver com o Rio, mas você vê a violação. Eu moro aqui em Boa Viagem, próximo aqui tem 2 prédios foram construídos na Avenida Beira-Mar, e cada um entrou na rua. Então, uma rua que tem aproximadamente, acho que 12 metros, ela hoje está reduzida. Quer dizer, um prédio de um lado, numa esquina, e o outro na outra esquina. E cada um... tirou, era a calçada aqui. Então, eles usaram. Então, a rua... E é interessante que vocês terem uma ideia, aquela rua que você vem da pracinha e dobra à direita como se fosse para a praia, que dá né? Que quase na frente aquela rua que passa na frente do Big Bom Preço. Aquela rua, quando chega na esquina com a Navegantes até a Avenida Boa Viagem, os 2 prédios, cada um entrou a calçada. Então, você tem uma redução. É tanto que a rua, para passar 2 carros, hoje não dá para passar 2 carros, né? Só dá para passar um. Então, você vê que essas violações, assim. E uma das coisas difíceis é que o poder público, ele tem dificuldade. A gente tem dificuldade com o Rio. A gente acha que o Rio, eu aumento aqui, né, um metrozinho e aí vai na frente. E a água a gente sabe, se você aperta aqui, se você segurar na sua torneira aqui e fizer muita pressão, ele vai estourar o cano, né? Então, é essa dificuldade. Então, eu queria realmente parabenizar você, Rafaela, pela essa live, né, por esse momento, por essas mesas, e principalmente para a gente ouvir o que está acontecendo com a gente aqui pertinho, né? Que é pertinho aqui, eu moro aqui em Boa Viagem, ali no IPCEP, e então eu queria parabenizar, e a gente pudesse talvez até caminhar a partir dessa, né, com outras conversas, a gente ficar sempre atualizado, porque a gente, infelizmente, o brasileiro tem uma memória muito curta, né? A gente ouve, se anima, coisa assim, aí amanhã, o dia a dia, aí faz com que a gente esqueça aí dessas situações. É só quando estoura a chuva, como disse Priscila, principalmente, quando chega a chuva que a gente vê na TV, ou então vejo lá, como eu disse, minha sogra mora lá próximo, aí a gente ouve lá, eita, a água está cheia d'água e coisa assim, tá certo? Então, era só isso que eu queria encerrar, e obrigado pela atenção. Eu que agradeço, professor Ivan, ótima sua fala, e muito boa a sugestão de a gente estar sempre com a frequência, né, razoável, a gente está sempre discutindo e vendo como é que evoluiu essa questão das negociações. Professor Hermes, está aí? Gostaria de colocar? Oi, pessoal, vocês estão me vendo? Sim. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar, né, a mesa redonda. Está presente, professor. Pessoal, eu sou Hermes Costa, sou professor da Universidade de Pernambuco, sou engenheiro mecatrônico, tenho mestrado na área também, doutorando, ensino na Universidade de Pernambuco no curso de Engenharia Mecânica há 8 anos, desde 2013, é isso aí. Mas sou professor desde 2007, então a gente já está na área de ensino há um bom tempo, e também atuo como engenheiro, né, na Compesa, e nesse momento estou como chefe de gabinete do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Bem, e faço parte, né, integrante do projeto de extensão, né, Habite Melhor. Bom, e aí, inicialmente, eu queria parabenizar, né, o evento, a mesa redonda que foi organizada e promovida pela professora Rafaela e também, especialmente, aí as falas dos 2 convidados, né, Cláudio Braga e da nossa companheira aí, Priscila França, que foi, como eu tinha escrito, né, foi uma fala motivadora e que mexeu com o nosso emocional, né? Acho que nós que acompanhamos aí do início ao fim a fala dela, movimentou bastante o nosso íntimo aqui e a gente ficou com um sentimento muito forte da necessidade de a gente estar se organizando cada vez mais para poder fazer e continuar nesse debate, né? E aí, gente, eu queria separar o meu momento aqui de fala em duas partes. O primeiro, especificamente sobre a questão da dragagem do rio Tegipió, né? A dragagem, e aí eu fiz um exercício aqui, digitei o termo dragagem do rio Tegipió no Google, para entender, né, o que é que tem de registro e quando é que se fala desse debate. E assim, tem movimentos organizados
fazendo esse enfrentamento da necessidade de se fazer a dragagem do que tem registro no Google desde 2000. Então, 2000, 2005, 2010, 2015. Né? Em 2015 teve um grande ato que aconteceu ali no Rio, na Avenida Recife, movimento grande dos moradores, e todos eles com o mesmo objetivo, né? É fazer a fala da defesa da necessidade de fazer a dragagem. Há pouco tempo, aqui no CREA, nós iniciamos também um debate, convidamos alguns professores, e nesse debate também foi feito esse resgate histórico e que há necessidade de se fazer a dragagem há muito tempo. E aí vem a pergunta, por que não é feito? Né? É algo que a gente sabe que vai impactar na vida das pessoas, que vai impactar na vida dos moradores no entorno do rio, e não acontece. E aí, toda vez que vem um grande momento de chuva, vem os alagamentos, as inundações, e muitas pessoas perdem suas moradias, perdem as suas conquistas de vida, né? Que estão dentro das suas casas. E nada se é feito, e se volta o ciclo de novo, né? De movimentação, de mobilização para que se lutar. Eu vou resgatar aqui uma fala de Abril, vou até abrir aqui a matéria, né? No qual o nosso prefeito, João Campos, né, ele falou especificamente sobre o UTGPO. Inclusive, vale a pena salientar que nós já tivemos 3 espaços, né, o CREA, o Conselho Regional, com o prefeito, e nos 3 espaços citamos a necessidade de fazer a dragagem do Rio TGPO. Então, é algo que é uma pauta constante e permanente da atual gestão aqui no CREA. E nessa fala, né, que ele fez à imprensa, ele diz o seguinte, né? O Rio TGPO pega em Biribeira, Caçote, Areias, Avenida Recife e Mascarenhas de Moraes. Esses locais são influenciados por esse sistema de drenagem. Tem projeto para a dragagem dele que custa 100 milhões de reais. E a única forma de fazer a mitigação efetiva seria essa dragagem. Ou seja, de cara, né, na fala dele, ele compreende que o Rio TGPO atinge diversos bairros da cidade do Recife. Então, se a gente for analisar aí em quantidade, em número de famílias atingidas, eu posso ter a certeza aqui, pela fala do prefeito, que são mais de 100 famílias, 200, 300 famílias atingidas pelo Rio TGPO. E aí ele complementa, né? É um projeto robusto, óbvio, né? A dragagem de um rio é um projeto de engenharia complexo, né? A ação é muito cara, e aí ele fala do ponto de vista financeiro, que queremos uma linha de financiamento da prefeitura, ou seja, ele não coloca uma condição sine qua non para se estar fazendo esse debate, mas sim de ver uma oportunidade de se ter um recurso financeiro vindo por uma linha de financiamento para fazer esse investimento. E aí ele faz uma comparação que, no meu ponto de vista, foi muito infeliz. Né? Ele fala, olha, é necessário 100 milhões de reais. E com 100 milhões nós fazemos 50 escolas. Eu acho que Cláudio deve lembrar, né, Cláudio, desse momento. A gente, inclusive, fez um enfrentamento grande. Isso no chat. Foi, a gente fez vai construir dentro d'água as escolas. Exatamente, fez um enfrentamento grande, porque ele fez uma comparação que foi muito ruim, né? E aí eu entro no meu segundo momento, né? A partir dessa fala do prefeito. A Constituição Federal, no artigo 6º, garante o direito à moradia. Do mesmo jeito que garante direito à educação, do mesmo jeito que garante direito ao saneamento. Enfim, o artigo 6º trata de várias garantias sociais, né, para a população. E a gente, pessoal, não pode isolar, né, uma questão prioritária, que também é a educação, com outra questão prioritária, que é a moradia. E aí é onde é que entra o enfrentamento, onde é que entra a mobilização. Né? Se nós não tivermos organizados para poder apresentar a pauta e deixar de forma muito clara para quem estiver hoje nos representando dentro dos espaços políticos, da importância de se fazer também o enfrentamento sobre a moradia, nós não vamos conseguir conquistas. E isso ficou claro na fala do prefeito, né? O prefeito tem a ciência da importância da dragagem, sabe que isso vai resolver o problema dos moradores, mas para ele não é prioridade. Né? Uma prioridade que está definida na Constituição. Né? E aí, e quando se coloca na Constituição, é um dever político e público de quem tiver na gestão pública de garantir programas, né? Programas, políticas públicas que venham a incentivar e que venham a investir e que venham a garantir aquele direito que está descrito na Constituição. E aí a gente entra agora numa outra temática muito importante, que é a temática da moradia. E é uma temática que vem sofrendo ataques, né?
a gente sofreu um ataque grande, para quem milita nesse campo, que foi o programa que se existia, e aí é importante que todos saibam disso, né? O programa Minha Casa Minha Vida, que iniciou na década anterior, né? A anterior à nossa, lá para os anos 2005, 2006, né? Um programa muito importante, que garantia subsídio integral para a população de baixa renda. E tinha uma linha de financiamento específico para moradia de interesse social, que é exatamente o que a Habite Melhor trabalha. E, com a nova reformulação que houve no programa, né, Minha Casa Minha Vida, se transformando no programa Casa Verde e Amarela, foi retirado todo o subsídio e recurso destinado para o que é chamado de faixa 1, né, que é a população de baixa renda, que se enquadra exatamente na Lei Federal a 11.888. E isso é um ponto que a gente precisa alertar e se preocupar, porque a partir do momento que houve essa retirada do subsídio, da garantia de recurso financeiro para que a gente consiga construir casas, né, dentro dessa faixa 1, isso é uma demonstração clara do que é a política do governo para essas questões. Ou seja, é uma desestruturação, é uma retirada e uma simplificação do ponto de vista de política pública. E aí atinge diretamente vocês, né? Atinge, Cláudio, a população que mora ali no Rio Tegipió, atinge a população, né, dos municípios, das pessoas que moram nesses bairros citados pelo próprio prefeito, né? Coqueiral, Ipicep, Engenho Shoa. o Rio Show, exatamente. E aí, e o que se fazer? É uma garantia institucional, é uma obrigatoriedade do Estado, da União, do governo federal, do governo estadual e aí do município, de se fazer investimento. Mas nós não temos política pública. As poucas que tinham estão sendo desestruturadas. Então a gente vive um momento muito difícil, né? Um momento de ampliação das desigualdades sociais, um momento no qual a gente precisa estar mobilizado. E aí mais uma vez, eu parabenizo nessa minha fala, né, as pessoas como a nossa companheira aí, Priscila, né, que fez uma belíssima fala, pessoas como Cláudio, pessoas como a professora Rafaela, que, utilizando os espaços que tem, estão, sim, fazendo fomento, organizando, envolvendo outras pessoas, para que a gente faça, né, o enfrentamento dessas políticas que nós estamos tendo hoje, que é a política para poder retirar e gerar uma precarização dentro das questões que tratam da moradia digna. Então, gente, era nisso, era mais uma fala de reflexão, né, e de motivação, né? Motivar vocês que estão na frente desse processo e saber que pode contar com a gente, né? Eu também me coloco à disposição dentro dos espaços que eu atuo e a gente está fazendo a luta constante, né? E aquela história, cada um juntos, né? Se cada um fizer o trabalho que tem que ser feito dentro dos seus espaços, juntos, nós vamos ter força para poder fazer a verdadeira transformação. E é o que eu acho que todo mundo quer aqui, né? É garantir moradia digna para as pessoas, é garantir uma sociedade que seja mais justa, uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade que tenha menos desigualdade social. Então é isso aí. Um forte abraço. Obrigada, professor Hermes. Muito relevante a sua fala, né? A fala veio com a fala técnica também e foi muito necessária. Muito obrigada. Luiz Emanuel Cunha, sua vez agora de falar. Luiz, se apresente. Eu já conheço, mas a maioria talvez não, tá? Pode falar, fique à vontade. Sim. Bom dia, né? Bom dia ainda para todas, para todos, né? Estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Pronto. Meu nome é Luiz Emanuel, sou advogado aqui do SENDEC, né? Tenho, né, tido esse privilégio de me aproximar da UPE, né? A partir da chegada aqui de professora Rafaela, junto com o Cláudio, né? Que estiveram aqui em meados de outubro, né? Outubro não, de setembro, né? E aí a gente já está se preparando. Foi uma pena, viu, Cláudio, você não ter podido ir naquele dia lá em Vila Independência, né? Mas Quero aí conhecer, vai ter outra oportunidade, né? Vamos sim, com a professora, assim que ela me avisar, irei. Isso. E aí, né, antes de mais nada, né, parabenizar não só pelo momento acadêmico, né, mas também um momento de preocupação social, né? Eu acho que isso aí é o grande diferencial, Rafaela, de momentos como esse, né?
porque, né, ter a consciência que a gente está numa universidade, né, numa universidade pública, né, financiada por dinheiro público, né, financiada pela sociedade, né, formando aqui uma nova geração, não só de pessoas, né, formadoras de opinião pública, mas também dos profissionais, né? Então, que tipo de profissional a gente está forjando, né, para essa sociedade, né? E aí, antes de mais nada, esse profissional que reflete, né? Que não só reflete os anseios da sociedade, mas também que reflete sobre ela, né? E aí, nesse caso, né, com esse diálogo, esse momento, né, com Priscila, né, com Cláudio, né, principalmente Priscila, né, a pessoa que está lá na base, né, está sofrendo essa falta essa violação do direito à moradia adequada, a violação do direito à cidade. Então, isso aí nos coloca numa situação de realmente a gente perceber, né, a moradia como um direito social, não como um direito individual e nem individualizado, né? Porque numa sociedade, né, numa cidade como a cidade do Recife, né, uma sociedade extremamente desigual e uma cidade extremamente desigual no seu acesso, né? Isso mostra que para determinadas pessoas terem acesso à moradia, né, um número muito maior está pagando esse preço, né? Quando na verdade deveria ser um direito, enquanto um direito social, que deveria estar ali sendo construído a partir dessa ideia de solidariedade, né? E um ir ajudando, né? E um ajudando e construindo, né? Então, também aquele momento da gente perceber que quando a gente está, né, no nosso carrinho lá fechado, que se depara com um engarrafamento como esse, né? A gente não está vendo simplesmente pessoas criando ali uma baderna, né? Pessoas que estão justamente correndo para sair dessa invisibilidade, né? E meio que dizer, né? Olha, a violação do direito à moradia que a gente tem, né, não é a que você sofre, né? E aí foi muito importante, né? Um trechozinho de fala, né? Dizer, olha, e eu aqui com meus filhos, já estou imaginando de uma hora para outra, né? Tá com a casa cheia d'água, né? Uma casa que a gente vai construindo com tanto esforço, né? E isso também faz parte desse processo, né? Esse processo aqui de cartaz que a gente está tendo, né? De você também colocar essa sensibilidade, né? Nos seus alunos, nas suas alunas, né? Nos estudantes, né? Melhor. Né, para justamente a gente também se colocar, né, no lugar daquela pessoa que está ali queimando pneu, né, pedindo para ser, né, olhada, porque a chuva que cai, né, e que para algumas pessoas, né, simplesmente é um incômodo, né, para outras pessoas está sendo uma questão de vida, né, a questão do levar o choque, a questão, né, de quando a maré sobe, né, ter uma parte da sua despensa tomada pelos bichos que vão vindo com a maré. Então, são coisas que a gente, né, fecha os olhos, né, faz de conta que não é com a gente, quando, na verdade, né, o nosso lado cômodo, né, mostra, né, que o outro está tendo essa violação, né, que é um direito fundamental, né, como o professor Ivan, o professor Hermes, né, a professora Rosalie, todos chamaram a atenção, né? E aí, né, achei até curioso, uma partezinha da fala do professor Ivan, né, que realmente a gente olha para os rios, né, vê tudo com tanta poesia, né, com tanto romantismo, né, só que é uma poesia e um romantismo que vale a pena quando é bom para todo mundo, né, quando isso aí é bom só para uma parte da cidade, né, esse romantismo vira aí e essa poesia vira meio que um processo de enganação, né, então a gente se agarra a isso, né, a gente se agarra àquela ideia que se não fosse o Rio Capibaribe, de Rio Beberibe, né, o Oceano Atlântico não existiria, né, a gente vive né, dentro dessa conversa fiada, a gente vai esquecendo, né, a periferia, vai esquecendo, né, essas pessoas que são tocadas anualmente, né, que não é um problema só da natureza, como a Priscila colocou, né, a chuva ela vem, né, o problema é que a nossa cidade desorganizada, essa cidade que não é acessível a todas e todos, aí sim, né, é um problema que é nosso, é um problema cultural, um problema humano, né, não é só um problema da natureza, né, quer dizer, a natureza não tem problema, né, a gente que cria quando a gente entra nessa cidade dessa forma destrambelhada, né, completamente desorganizada, né, né, desafiando, né, as próprias teorias de urbanização, né. Mas, enfim, acho que é aquele momento, né, de vida independência, né, da gente também, né, chegar um pouco mais próximo dessas comunidades, né, não só, né, do Rio Tegibió, acho que é muito importante, né, você está vendo lá o problema na Zona Sul, né, Vila Independência, a gente está vendo os problemas da Zona Norte, né, essa semana a gente estava lá em Vila Esperança, né, que é justamente uma vez que está sendo tocada pelo projeto da Ponte Jaime Guzmão, né, que aí entra de novo naquele debate, né, o desenvolvimento econômico, a circulação dos carros individuais estão se sobrepondo,
né, os projetos de vida, né, o projeto de ocupação da cidade, né, os projetos de habitação, né. E aí, quem não vai para esse enfrentamento que Priscila faz, né, vai sendo tomado, né. Enquanto a dragagem do rio não vem, né, as pessoas invisibilizadas, elas são dragadas por toda essa crueldade da sociedade, né, que a gente esconde, né, de novo, né, em torno dos discursos românticos e poéticos, né. Mas, enfim, né, somente para fazer essa fala aqui, dizer que foi, né, é um momento super importante esse que está acontecendo, né, muito importante para a formação de todos esses profissionais, né, e parabenizar o PE, né, professora Rafaela, Priscila, Cláudio, né, toda a equipe do projeto, né, pelo jeito aí a gente vai conversar muito ainda, né, mais para frente. Muito obrigada, Luiz. Luiz é do SENDEC, né, o Centro Noel de Câmara, que está há anos, né, também nessa batalha, ajudando as pessoas a conquistarem o seu direito à cidade, direito à moradia, enfim, vários projetos, né, que o centro toca, e um deles é essa questão da moradia, que a gente está agora também entrando com eles para ajudar no que for preciso para garantir esses direitos a essas pessoas. A hora já está bem adiantada, né? Está bem mais tarde do que a gente previu, né? Passou um pouco do tempo, mas foi extremamente gratificante receber Cláudio, receber Priscila. Foram maravilhosas as falas de vocês, tá? Obrigada pela oportunidade de ouvi-los, Cláudio, Priscila. Obrigada por ter se proposto a se expor, né? Contar um pouco da sua realidade. É extremamente importante, Priscila, que vocês se coloquem e falem e ocupem os espaços, né? E ocupem os espaços, né? Essa questão que o Luiz fala, né? É preciso, sim, a gente vive numa luta constante, infelizmente, mas saiba que vocês não estão sozinhos e cada vez menos sozinhos, tá? No que depender de nós, no que depender do projeto, nós estaremos juntos lutando também, tá? Não se esqueça de nós, quando precisar, é só me chamar, já tem o meu contato, e nós estaremos junto comigo, né? Temos vários outros professores, outros técnicos externos ao PE, e cerca de 20 alunos também, ávidos a ajudar, tá? Então, essa coisa que o Luiz fala, que a nossa função realmente, como universidade pública, como professores, não só apenas de passar a informação, mas nós somos também educadores, cidadãos, que a gente precisa, sim, também formar uma nova geração de profissionais que pensem a cidade, que cumpram também o seu papel, né, profissional para a cidade, para a sociedade, né, e não apenas olhar para si, olhar para o bolso, olhar para a sua carreira profissional e esquecer que ao lado a gente tem uma série de pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, né, onde vai morar, o que vai comer. Então, a gente precisa, sim, enquanto sociedade, a gente precisa se organizar, tomar conhecimento, conscientizar aqueles que ainda não têm consciência daquilo que a gente tem e aos poucos, a gente conseguir vislumbrar uma sociedade melhor, como o professor Hermes falou, uma sociedade mais justa, que todos tenham direito, que é ao básico, né? Que é óbvio, com certeza todo mundo quer uma sociedade em que todos morem bem, que todos tenham acesso à educação de qualidade, à saúde, enfim. E quando todos estão felizes, toda a sociedade também cresce junto, né? Então, Cláudio, gostaria de fazer alguma colocação final. Priscila também. Só agradecer essa oportunidade, é como eu falei, é um espaço de visibilidade para nós, né, que moramos na região, vocês tomarem conhecimento da problemática e somar com a gente. Eu acho que o apelo é esse. É quem puder, por representação ou por espontaneidade mesmo, como cidadão, cidadã, somar com essa luta, que está sendo muito difícil, mas vamos chegar lá. Sim, sem dúvida. Priscila? Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, eu gostaria de agradecer a cada fala de apoio, me fortaleceu muito estar com vocês nessa manhã. Contem comigo também, eu estou à disposição, a comunidade do IPCEP, a Associação dos Moradores, na qual eu faço parte, também podem contar conosco, a gente está nessa luta. Agora há pouco teve a eleição para a diretoria da associação, que foi quando eu entrei, para junto a gente buscar novos caminhos e o bem-estar de toda a comunidade. Então, a gente está aqui à disposição de vocês, e eu agradeço muito o carinho, cada palavra,
cada solidariedade em relação à nossa causa, e é isso aí, obrigado, Claudinho, por ter lembrado de mim, por ter me acionado, Rafaela, um amor Você de não pessoa. sabe que mora no meu coração sem pagar aluguel? É verdade, professor Hermes, Luiz, professor Ivan, muito obrigado, gente. Andréia, muito obrigado por todo o carinho de vocês. Ai, nós que agradecemos. Então, eu vou dar por encerrado, tá? A Andréa quer falar alguma coisa? A Andréa fez um comentário. A professora Andréa também está com a gente no projeto. Eu coloquei aí, porque a Irã está aqui do lado, numa outra mesa redonda. Aí, na hora, falo os dois. Ó, pronto. Aí dá confusão, mas eu coloquei aí. Só, assim, reforçando, né, que nossos alunos, eles se interessaram já pelo projeto com essa preocupação social, né, e quanto mais a gente puder colocar essa sementinha nesses alunos que estão entrando agora, né, a gente vai mudando um pouquinho a sociedade e para ter um futuro melhor para a gente, né, para todos. E não só aqueles, como Rosalie falou, que vai dormir, está lá na cama quentinha, enquanto outros estão passando por esses perrengues. E queria dizer também que, por eu morar perto do Capibaribe, eu, quando criança, eu vivenciei muita coisa, né? E passei por isso também. Era no primeiro andar que chegava, né? E o problema foi, assim, resolvido, como o professor Ivan falou, né? Com a construção da barragem. Né? E quem sabe não tem uma solução também para esses outros locais que a gente está passando aqui na cidade, né? Mas foi muito bom, muito bom. Foi Fiquei ótimo. muito feliz. Foi ótimo. Obrigada, professora Andréa. Novamente, obrigada, Cláudia. Rapidinho, só para vocês não esquecerem, o Forte também está à disposição, tá? Qualquer coisa, podem nos acionar, a gente aciona todo mundo. E seria importante que vocês também participassem das nossas plenárias, para somar junto com a gente, para vir trazer as ideias de vocês. O Forte está aberto, é um espaço coletivo, então é muito importante que agora, na próxima semana, acredito que a gente vai ter uma plenária, então receber vocês vai ser muito gratificante. Sem dúvida, estaremos presentes, tá? Priscila, muito obrigada novamente. Cláudio, beijo, obrigada. Emanuel, Luiz Emanuel, né? Andréa, professor Ivan, Hermes, todos os outros, Rosalie também, que está com a gente no projeto, e todos os outros alunos, alguns extensionistas, outros curiosos, Tony, citado por Rosalie, né, que participou, que é do Instituto, que participa ativamente nessa questão também da ajuda à população, resgate, enfim. Obrigada a todos, foi maravilhoso. Em breve teremos outra também levantando esse debate, tá? Muito obrigada. Vou disponibilizar no nosso Instagram o link para essa gravação, se vocês puderem também compartilhar, né? Essa questão da visibilidade é muito importante, tá? @AbreTeMelhor, nosso Instagram. Tá bom, gente? Receba o meu abraço virtual e meu muito obrigada, tá bom? Foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.